Força. Voltar. Para. Este. Corpo. Com essas palavras, Mumu intitulou sua cabeça. O que isso quis dizer? Ele ficou perplexo. E o monstro sorriu enquanto dizia: Então não é um Mu. A voz do monstro, que até então gaguejava, soava normal. Diante das palavras do monstro, Mumu olhou para frente e perguntou: O que isso quer dizer? Vou te ver de novo, meu alter ego. E dizendo isso, o corpo do monstro explodiu. Ouvindo as palavras de Mumu, Yang Muj abriu a boca, perplexo. Não faz sentido. Não pode ser. O homem havia morrido. Mesmo depois de sua morte, as pessoas não vasculharam o local para matar todos por mais de 15 dias? Kang Mui também não conseguiu acreditar nisso. Não. Esse homem está morto. Ele certamente está morto. Se estivesse vivo, não estaria escondido há 17 anos do primeiro. Então quem era ele? Ele é. Kang Mui não conseguiu responder à pergunta de Mumu. Era demais para ele dizer alter ego. Ou outra pessoa. Ele não ouviu falar que seus corpos eram um vaso para aquele homem? Kang Mui, que estava em negação, virou-se para Yang Muzi e perguntou: Existe alguma chance de que a técnica tenha sido usada quando ele estava lutando com os 4 grandes guerreiros? Não há. Para mudar uma alma, que é algo que está acima do reino do céu, não há como fazer assim. Yang Mu tinha visto pessoalmente as pessoas praticá-lo para verificar se funcionaria. O processo de transferência de uma alma foi um pouco difícil de executar. E ele sabia que não era algo que poderia ser feito pulando o processo. Então com o que ele se encontrou? Eu também não sei. Se aquele homem monstruoso estivesse vivo, não há como ele ter sido escondido. E de repente aparecer como agora. Naquele momento sentiram uma presença. Yang Mus fechou a boca e alguém de fora tossiu. O mestre da guarda uniformada deseja ver o mestre Yu. Quem falou foi o Jeon, sucessor do clã Lança Perversa. Ele estava esperando do lado de fora e parecia que um guarda fardado tinha corrido para ele. Eu? Sim. Eu vou. Mumu abriu a porta do quarto em que estava e atravessou o vão. No pequeno quintal em frente à biblioteca, um jovem funcionário do governo com um manto dourado estava lá. Intrigado, Mumu perguntou: O que é isso? Uma voz que não ia bem com a máscara que ele tinha. Então o guarda ficou um pouco chocado e perguntou: Você é mestre Yu? Mumu, que percebeu a reação, levantou um pouco a voz e disse: Sim. Nisso, o cara franziu mais a testa. O guerreiro de Nanjing me enviou. Vim rastrear aqueles que deixaram o palácio quando Sua Majestade estava na sala do trono. Nisso, Yang Jeon perguntou-lhe: Então você sentiu falta deles? Não. Não é isso. Então você os pegou? Não podia ser. Mas o Yang Jeon perguntou de qualquer maneira. E nisso, o guarda balançou a cabeça enquanto dizia: É por isso que vim levar o mestre Yu ao local do incidente.
Cena do incidente? Sim. Acho que ele deveria dar uma olhada nisso. O que é que eles estavam pedindo para Mumu ir ao local de um incidente? Uma colina na floresta sudoeste da capital. Ah! Na cena da colina sendo derrubada e devastada. Kang Mui colocou uma expressão de que era absurdo. Ying Mus também. Os arredores eram uma bagunça. Como se o local tivesse sido bombardeado várias vezes. No entanto, não havia projéteis. Artes demoníacas de sangue reverso. Ele reconheceu isso imediatamente. Olhando para os vestígios da destruição. Os vestígios de destruição. Que poderiam ter matado muitos guerreiros. Foi algo que aconteceu quando a energia interna é feita para correr solta. Muiu. O quê? Parece que Muiu lutou. Kang Mui franziu a testa às palavras de Yang Mus. O que provocou esses sinais de destruição? Ele pensou que o único que poderia fazer isso eram os 4 grandes guerreiros ou Mumu. Mas se isso fosse Muiu, nem mesmo meu truque especial me salvaria. Ele sabia que tinha uma energia interna infinita. Mas isso mostrava que ele era um monstro. No final, parece que ele nunca poderia ter sido o Senhor. No entanto, não era isso que importava. Por um momento, ele tinha que mostrar tanta força. Não tem como ele mostrar esse nível de força se não encontrar alguém forte. Yang Mus concordou com as palavras de Kang Mui. Não havia guerreiros que pudessem mostrar tanta força contra os mais fracos para ele. No entanto, o problema era que os únicos no atual Morin que podiam chegar tão longe eram os 4 grandes guerreiros e os guardiões mortos do Palácio Imperial. Mas alguém fez. Nesse momento, o guarda que os orientava o chamou. Por aqui. Mumu e os outros se mudaram para lá. E encontraram 8 cadáveres com cavalos mortos. Mas nem os corpos nem os cavalos tiveram traumas externos infligidos a eles. Os rostos pareciam doloridos e eles estavam com a mão no peito quando morreram. Os olhos do Yang Jeon se arregalaram como se ele reconhecesse os rostos de alguns deles e sussurrou para Mumu. Eles são os descendentes das 8 famílias do mal. Ele não conhecia todos eles, mas conhecia 3 dos mortos e... Em resposta, Mumu apontou para os guardas que cercavam o local e disse: Você pode se afastar por um momento? Longe daqui? Sim. Tudo bem. Quando quem os guiou recuou, os outros também se afastaram. E antes de se retirar, o homem que os guiou disse: Por mais que tentássemos, parecia que eles tinham máscaras de pele humana. Mas nenhum dos mortos teve as deles arrancadas. Ah! O que parecia ser um rosto real que franzia a testa de dor. Vendo que os olhos de Mumu brilhavam. Para ser mais preciso, não se tratava de pele, mas de uma máscara de pele humana. Por último, o guarda uniformizado disse que iria se afastar e então Engmus se aproximou e pegou a máscara. E franziu a testa. Dei essa máscara para Musa. Musa? Sim. Mas, entre os cadáveres próximos, o corpo de Musa não existia e, mais importante, Muil também não estava lá. O que aconteceu para que apenas Musa e Muil desaparecessem? Duvidava que só eles tivessem desaparecido assim. Nesse momento,
Mumu deu a volta para ver se conseguia encontrar alguma coisa. O quê? Achou alguma coisa? Kang Mui seguiu Mumu pensando que ele poderia ter encontrado algo. O lugar onde Mumu parou era um lugar que tinha um buraco cavado e estava manchado de sangue. Manchas de sangue? Parece ser assim. Mas as manchas de sangue aqui. Como uma explosão. Era que as manchas feitas pareciam que o corpo tinha explodido em todos os lugares. E vendo isso, Mumu disse: o mesmo que naquela época. Mesmo? Espere. Quer dizer? Sim. Corpo de repente explodiu e morreu. Mumu lembrou-se do monstro que veio procurá-lo no outro dia. O corpo do monstro. O sangue jorrando e as marcas vermelhas no chão agora eram os mesmos. O rosto de Kang Mui endureceu. Você está dizendo que ele se machucou? Parece que ele apareceu e desapareceu. Os guardas uniformizados apareceram diante deles e revistaram o local. No entanto, não encontraram nenhum corpo. Kang Mui cambaleou como se estivesse chocado. Ele não queria que isso fosse verdade. Mesmo quando Mumu disse isso, ele não acreditou. Mas agora algo semelhante aconteceu com Will e Musa. Agora, de cara pálida, Kang Mui olhou para Yang Mush. Realmente? Ele está realmente vivo? Yang Mus não tinha resposta para isso. Suas mãos e pés já tremiam só de pensar nisso. Arrepios subiram de sua coluna quando ele se lembrou de tudo que esqueceu. Como é que isto aconteceu? Ele pensou que o homem estava morto. Nenhum ser humano pode viver além desse dano. A respiração de Yang Mus ficou difícil devido ao medo do que aconteceu em sua infância. E Yang Jeon perguntou: do que você está falando? Kang Mui falou nervoso. Você não precisa saber. Entre os que morreram antes assim, havia descendentes das 8 famílias do mal? Depois que Kang Mui parou de falar, Mumu perguntou e ao que o Yang Jeon respondeu: sim. Houve. Até mesmo as melhores das 8 famílias do mal que eram conhecidas por terem artes marciais incríveis morreram assim. O Yang Jeon clicou a língua. Como ele disse, Vale da Morte Celestial é o melhor das 8 famílias do mal. E os descendentes de tal lugar morreram apertando seus corações. Em sua resposta, Mumu soltou um suspiro. Bastante problemático. A pessoa que Mumu queria era do Vale da Morte Celestial. Durante a guerra. Há 17 anos. Dizia-se que uma pessoa daquele lugar sabia do que acontecia no palácio. Então ele tentou encontrar o vale. Mas então o descendente morreu? Essa foi a razão pela qual ele veio para cá e agora ele perdeu o propósito de vir para cá. E Kang Mui falou: agora que o pior aconteceu. Por que você está perguntando sobre isso? Tive que conhecê-lo. O líder do Vale da Morte Celestial? Sim. Eu tinha algo a perguntar. Mas como o descendente morreu? Parece difícil. Aya. Agora. Ele não é o problema. Yang Muji interrompeu Kang Mui. O que você estava tentando perguntar a ele? Eles disseram que o grande guardião estava vivo e eu queria saber onde ele estava. Grande guardião? Seu Yong-shu? Sim. Nisso.
Yang Muj acariciou sua barba ao saber da existência dessa pessoa. Ele também não sabia onde estava, mas sabia deles. Eu sei a localização do vale. Yang Muj conhecia o Vale da Morte Celestial. Sério? O rosto de Mumu ficou vermelho. Ele estava de volta ao ponto onde havia começado. Mas se Yang Muj conhecesse o lugar, então seria diferente. Então você pode me dizer onde está? Ao que Yang Muj disse com uma cara séria. Eu posso te dizer. No entanto, se a pessoa que você está procurando é o grande guardião, então me leve com você. Hã? Se for o grande guardião, ele pode saber alguma coisa. Se o homem está vivo ou não. O quê? Isso é verdade? Kang Mui ficou surpreso e foi interrompido. Yang Mu já sentiu. Em vez de ter certeza, ele estava apenas especulando. A posição do grande guardião era literalmente a que estava ao lado de seu pai. Uma pessoa assim deve saber alguma coisa. E sobre essa situação também. Então, se for esse o caso, leve-me com você. Você não precisa. Você vai me deixar em paz nessa situação? Você esqueceu que teve minha ajuda da última vez? Com as palavras de Kang Mui, Mumu e Yang Mui se viraram um para o outro, quando formaram um laço fraterno. Yang Mui balançou a cabeça e disse a Mumu: O que fazemos? Se você me levar, eu lhe direi onde está o vale. Caso contrário, não haverá guia para. Naquele momento, Mumu girou os mostradores das faixas. E tanto Yang Mui quanto Kang Mui pareciam intrigados. Nesse momento, os músculos de Mumu começaram a inchar e sua pele ficou preta. Eles já deveriam estar acostumados. Mas todos engoliram isso. Mumu agarrou os dois pela cintura. Pak! O que você está fazendo agora? Em resposta à pergunta de Yang Mui, Mumu disse: Estou um pouco ocupado. Então vamos fazer isso agora. Neste momento? Do que você está falando? Para chegar lá. Kang Mui falou com cara de afobado. Porra! Vamos voar. Voar? Você vai experimentar isso agora. O que é que se supunha? Mumu dobrou levemente os joelhos em direção ao chão e logo. Kaan! Ele voou para o céu com as duas pessoas na mão. Elk! Graças a isso. Yang Mus gritou. Apavorado. Mas foi só por um segundo. Mumu subiu alto no céu em um instante. Atravessou as nuvens e se moveu para sudoeste. Aya! Yang Jeon, que ficou em silêncio na tremenda velocidade, perdeu a fala diante do que havia acontecido.